Então, aqui, pessoal, a gente vai vamos, né, introduzir aqui a nossa aula sobre os ifs, né, os condicionais ifs aqui. Né, pessoal, só que aí é o seguinte, logicamente, nossa ideia é que a aula ande super tranquila, assim, super fácil, digamos assim. Porém, né, se sem problemas ela começa a dar sem estresse, né? Ah, professor, eu estou com dúvidas, a gente vai parando, né? E a gente, por alguma razão, né? Porque essa aula era prevista ter 2 horas e por alguma razão ela extrapola, né? A gente, o Colab está aí, né? O notebook está aí e os exercícios também, né? Aí, paciência, a gente não vai ter o tempo de outra aula, né? Então, vocês acabem a aula aí. Então, eu não vou correr nada, eu, eu me proponho a não picotar nada do conteúdo que está previsto, não é difícil, mas se a aula enroscou, paciência, o Colab está aí, vocês me vão tirando dúvida, tá bom? A gente já viu esse tema aqui de forma mais introdutória, e a parte inicial aqui, pelo menos até a metade da aula, é a novidade, né? A segunda parte é mais aplicações, tá? Uns exercícios explicados, eu diria. E se por acaso não der para explicar tudo, paciência, né? Vocês vão vendo aí, tá bom? Ok? Então, a gente pede desculpas aí, mas é o que dá para fazer, né? Tá bom? Então, hoje a gente vai continuar com o comando if, né? Qual é a motivação para isso daqui, né? É um programa? Sim e não, né? Sim, porque é um comando de programação e do jeito que o grupo de computação que coordena essa disciplina apresenta aqui no Colab, né, no notebook, dá toda a pinta de como você faz um programa, né? E eu acho tudo bem. Porém, né, quero dizer que para a maioria dos mortais, né, e os professores se incluem nesses mortais, a não ser que sejam professores de computação, né, professores, né, de português, matemática, geografia, história, o que for, né, física, química, biologia, tal, o programa não é o mais importante, né? Então, o que eu quero enfatizar aqui? O que é importante quando a gente usa um condicional? Vou dar 2 exemplos aqui, né? Peço a licença aqui dos grupos, né? Não estou pensando nesses exemplos porque o seminário teve problemas, só estou um exemplo assim contextualizado, né? Então, se de repente lá no grupo que fez fertilizantes do primeiro dia, né? Então, puxa vida, nos surpreendeu que a quantidade de pessoas que não conheciam tal tipo de efeito fertilizante tivesse dado essa resposta e deu um valor acima do que eu tinha esperado, né? Então, o gráfico podia ser diferente. Então, esse é um caso, claramente, de if, tá? Então, você vai fazendo estatística lá, e aí examina vários dados estatísticos. Aí, de repente, faz um teste, né? Se tal valor é maior do que a média, menor do que o primeiro quartil, maior do que o terceiro quarto quartil, sei lá, tal, né? Faça tanto, se não, faça outra coisa, né? Faça um gráfico assim, faça um barra, né, etc. Então, uma decisão como essa pode ser muito bem tomada por uma equipe analisando dados, né? Offline, eu diria, né? Ou no modo antiga, ou via script Python, via notebook Python. Você vai, faz um código, 1, 2, 3 condicionais, né? E o seu sistema fica valendo para aquele conjunto de dados. E se posteriormente alguém vem, contribui, põe mais dados, etc., a forma de analisar continua a mesma, tá? Porque está automatizado, inclusive com esses condicionais previstos na primeira análise, quer ver? Então, um if serve para isso, concretamente para uma análise de dados. Se você se surpreendeu, tomou uma decisão, fez uma estratégia de gráfico, de tabela, etc., por um tipo de gráfico diferente por causa de um valor, o if é para isso, tá? Primeiro exemplo. Segundo exemplo, hoje, né? Hoje saiu agora, né? Saiu agora o grupo dos faixa etária aí, do tipo de o que os alunos estão fazendo na escola, do 7º ano e tal, né? Então, se, por exemplo, né? Vocês querem dividir por trechos, né?
tantos responderam tais perguntas, tantos responderam tais perguntas, tanto, por exemplo, um gráfico de 3 cores, né? Vocês querem analisar diferente. A primeira coluna, a segunda coluna, a terceira coluna, pelos valores, né? Então, citar esse valor nessa primeira bin, que a gente chama, né? Bin, tal. Nesse segundo bin, tal. Nesse terceiro bin, tal. De novo, é uma situação para if, né? If, else, if e tal. Porque você está fazendo análise de dados e você vai fazer estratégias assim. E precisa fazer? Não. Não é que precisa, mas é uma condição se eu quero tornar documentado o meu processo de análise e, de novo, né? Aí eu vou testar para o 8º ano, né? Então, eu fiz a pesquisa para o 7º ano. Vamos fazer um novo formulário para o 8º ano. Aí eu aplico o mesmo, faço uma cópia, lógico, do notebook e tal, porque a pesquisa anterior é do 7º ano, faço a cópia e a mesma forma de análise do 7º vai para o 8º. Eventualmente, alguma pequena correção tem que ser feita, né? Ou eventualmente não. Aí dá para fazer até o contraste das duas com o mesmo método de análise, tá? Ou seja, ifs, else ifs, ajudam muito a melhorar a pesquisa, refinar o modo de analisar no sentido de não ficar sendo arbitrário, né? Tá? A gente vai refinando, mas com a memória do que a gente vem analisando. O notebook é para isso, tem memória, tá? E uma terceira coisa, né, que a gente vai finalizar, não, os gráficos, ou pelo menos os exemplos que são dados aqui e alguns exercícios, ajudam a ter variedade de como a gente mostra isso, tá? Ou como a gente ajuda a organizar isso. Isso significa o quê, né, pessoal? Significa que a gente pode tomar decisões de modelagem, ou seja, os ifs e os encadeados, a forma de usar o if para apresentar resultados, é um tipo de modelagem, né? Ainda não é modelagem científica, porque não se toma decisão em cima disso, tá? Nesse curso, Bases Computacionais, a gente vai fazer modelagem pré-científica. É científica porque é apoio para coisas científicas, né? Mas como não estamos disciplinares, ou seja, não é uma coisa de biologia, não é uma coisa de geografia, não é uma coisa de ciências sociais, não é uma coisa de matemática, tá? Então, eu acho que a gente não deve tomar decisões, porque aí cabe à área disciplinar fundamentar o assunto para que se tome a decisão em cima de algum trabalho referencial teórico, né? Aqui em Bases, a gente cria testa alguns modelos, né? Ou tipos de opções para modelos, e aí depois cabe à área disciplinar usar o modelo e pensar em cima dele. Tá bom? Tudo bem? Então, os ifs também ajudam a gente discriminar melhor ou apresentar opções de escolha de modelos. Tá bom? Então, vamos lá. Dada a introdução, né, a gente já viu, né, que inicialmente o comando if... Tá? O meu notebook está na tela, pessoal? Ou eu estou enganado? Está na tela o meu notebook? Vocês estão vendo? Assiste. Perfeito, obrigado. Então, o comando if, a gente já viu lá logo no comecinho, né? Então, a gente tinha aquela coisa aí dos pacotes do supermercado de farinha, 3 quilos e 5 quilos, e tínhamos a ideia do custo-benefício. Qual que era melhor comprar? O de 3 vai no supermercado, vai no açaí e tal, né? Qual que é, né? Então, aqui tem o nosso notebook que a gente já usou. Deixa eu só executar assim mesmo, ele vai alocar, né? Então, lembrar que essa nossa máquina local está se conectando aqui à máquina virtual, né? Do Google, tá? Em algum lugar do mundo, né? Então, conectou RAM e disco, né? Então, aqui, digite o preço do pacote de 5 quilos, por exemplo, R$18, tá? Aí depois, digite o preço do pacote de 3 quilos, por exemplo, R$12, tá bom? Aí ele vai decidir o preço do pacote de 5 quilos por quilo, de 5 é 3,6 e por quilo do 3 é 4. Então, no nosso notebook, estava dizendo, se a razão do 3 for menor do que a da razão do 5, a segunda opção é melhor. Porém, como a primeira deu menor, ele ficou sem dizer nada, né? Então, aqui tem que tomar decisão a gente. Então, no fundo,
ele me diz quando o segundo é melhor. Se não é o segundo, obviamente, que só tem duas opções, a gente tem que comprar o primeiro, certo ou não? Então, lembrar aqui, né, pessoal, que a sintaxe, né? A sintaxe do if é assim, né? Vamos aumentar aqui, né? A sintaxe do if é se if, né, em rosinha aqui, o comando, opção de teste, né, tá? A condição de teste, né? Razão 3 menor do que razão 5, 2 pontos. O 2 pontos é essencial. O 2 pontos indica que acabou o condicional, tá? Então, aí, logo depois tem um tab aqui, né? Um espacinho de 2 caracteres e print, a segunda opção é melhor. Isso também é essencial, né? O que que é a estrutura? If é o comando, a sintaxe do comando. Logo depois do espaço, tem uma condicional a ser testada pelo if, né? Se tal, né? E aí a condicional acaba com 2 pontos. E aí, pessoal, o que será executado se a condicional for verdadeira, true, né? Condição true, verdadeira, tem que ficar identado. Tem que ter um espaço, né? A gente chama de bloco, blocos de execução. Então, se razão 3 menor do que razão 5, tudo que tiver nessa tabulação aqui do print será executado, o bloco será executado, tá? Caso contrário, passa direto, tá? Passa direto significa não fazer nada, tá bom? Então, alguém pergunta aqui, Luiz, outro ponto importante é a indentação. Então, acabei de explicar, né? Tá bom. Observação, note que após o comando if, colocamos 2 pontos para dizer que é final da condicional, certo? Os comandos são executados quando a conservadora são identificados pelo número de espaços no começo da linha. Em geral, a gente chama de tab, tá? Tab é a indentação, certo? Então, isso, a indentação, o espaço, né, que é dado, configura o bloco, né? Então, todo mundo que tem a mesma tabulação, a mesma indentação, né? Ele está no mesmo bloco de comando, tá? Então, esses comandos aqui, preço 5, preço 3, razão 5, razão 3, print, print, e o próprio if, estão é o mesmo bloco, tá? Se eu separar por um tab aqui, um espaço, né? Ele é outro bloco, pertence a outro bloco, tá bom? Esse bloco print, ele está subordinado ao if, concretamente, né? Vamos lá. Deve ser deslocado para a direita significa indentação. Então, em várias linguagens, é só estético. É só um apoio, porque ele tem comando de início e fim de bloco, né? Por exemplo, em C, C Sharp, e a gente coloca abre chave, fecha chaves. Começo de bloco, fim de bloco, né? Tem linguagem que coloca begin, end, tá? Linguagem de marcação, por exemplo, né? HTML, begin, end. Aqui, não, né? Aqui não tem marcador end, começo e fim. Na hora que eu faço a tabulação, né? Começou um bloco. Se eu voltar à tabulação anterior, né? Recuar de novo, o bloco terminou, tá bom? Então, a indentação, ela demarca o bloco, tá bom? Planilhas. Então, vamos fazer aqui um exemplo, né, pessoal? Tudo bem? Posso continuar? Ok? Tudo bem? Tudo bem, né? Perfeito. Então, planilhas. Vamos ver o exemplo, então a gente vai pegar a nossa planilha, tá? Essa planilha já está aqui, mas essa planilha tem 3 colunas, prova 1, prova 2 e trabalho, né? Vamos ver a planilha, criar uma coluna nova com média. Então, ó, eu vou, novamente os comandos, né? Eu estou importando a biblioteca pandas, e ela é chamada, o alias dela, as, né? PD, né? Pandas. Vou importar o NumPy, que trabalha com vetores, né? Se quiser tirar o co-host, cadê o Gustavo? Né? Deixa eu tirar aqui o co-host do Gustavo. Não vai me atrapalhar, mas só para eventualmente pode dar sobrecarga, pode dar sobrecarga no Gustavo, tá? Então, quando fica co-host, o Zoom ele fica transmitindo mais mensagem. Então, pode ser que a internet da pessoa co-host fique pior, né? Então, quando a gente tira, alivia. Então, vamos lá. Computação de nuvem, tá? Então, vamos lá. Então, a gente a Pandas é PD e o NumPy é MP. Então,
Data frame é igual pandas. Eu estou lendo um arquivo CSV, tem esse comando aqui, né? É a planilha anterior, certo? E aí eu faço do data frame o campo média, eu crio um campo novo, tá? Não existia esse campo, eu estou criando. Campo média é igual data frame, né? É o campo, a prova 1, né? Tá? É mais prova 2, a coluna prova 1 mais a coluna prova 2, mais a coluna trabalho. É, duas provas de trabalho, né? E de vocês será o quê? Será seminários, projeto e lista de exercício. A lista eu já pus, né? Tá? Dividido por 3. De vocês não é, de vocês é ponderado, né? Mas aqui eu estou fazendo média aritmética, certo ou não? E aí eu vou imprimir o data frame. Vamos lá, né? Então deve aparecer 3 colunas e uma quarta que a gente chamou de... Ué, não foi? Ah, apareceu. Perdão. Então, ó, tem 100, então deixa eu só diminuir um pouquinho. Tem 100, então ele apareceu aqui, né? Ó, prova 1, prova 2, trabalho e média. Essa média calculamos agora, tá? Então, ó, as notas da primeira prova, as notas da segunda prova, os notas do trabalho, e a média está aqui, sem formatação, paciência, né? Então, hoje teve gente que tirou 70, 80 e tem gente que tirou média 33, né? Então, ficou triste pelos alguns aí. Tá bom, então essa quarta coluna aqui a gente criou agora, tá? Modificamos o programa para que o usuário digite uma opção S, se quer, né? Vamos ver o que diz o S, tá? If, né? If, opção igual input, calcular média, lembra do que a gente colocou também a dado de entrada, né? If, calcular média, digite S para sim e N para não, né? If, opção, né? Opção igual, né? Esse primeiro, igual só, é um comando de atribuição, tá? Então, tudo que está na esquerda vai para... Tudo que está na direita vai vir para a esquerda, tá? Então, a direita vai estar na esquerda, perdão. 2 iguais é um condicional, tá? Então, if, opção, igual, né? Concretamente aqui é uma string, é uma variável caractere, né? S maiúsculo, tá? Então, 2 pontos. Por que precisa de 2 pontos? Para dizer que acabou a condicional, tá? Então, aí ele calcula a média, tá bom? Vamos lá. Vai mostrar. Vamos fazer isso daí. Ó, calcular média, digite S para sim e N para não. Então, eu vou começar com não, tá? Vou dizer não, tá? Ele não vai calcular a média. Ele vai mostrar o data frame sem a média. Professor, se eu fiz errado? Não, não fiz errado. Eu só disse que ele só não quis mostrar a média. Agora eu vou fazer a mesma execução, só que agora eu vou colocar sim, tá? S maiúsculo, tá? Agora ele deve calcular a média. Certo? Tudo bem? Então, exercício. Então, vocês vão ter que fazer, tá? Modificar o código assim para que o usuário de S e também deve editar os pesos, tá? Então, na versão que eu gerei aí, né? Eu não, os professores geraram, média aritmética. Nessa nova versão aqui, ele dá a opção de você ponderar, né? Sei lá, 30% a P1, 30% a P2, 30% P1, 40% a P2 e 30% trabalho, ou, né? Peso 1, peso 2, peso 3, sei lá, cada um veja o que quer fazer, né? Puxa, professor, como é que é? Pode fazer de qualquer jeito? No exercício vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, tá? É de vocês, tá? Vocês são os professores nessa hora, os reis, né? Então, vamos lá, tudo bem? Então, fica um exercício para vocês fazerem. O que a gente viu até agora? A gente viu um exemplo básico de, usando um data input, né? Alterar alguma coisa de um dado já, ou pelo menos fazer um trabalho, uma nova informação a partir do dado já armazenado. Tudo bem? E a gente está trabalhando com tabelas. Esse é um tipo de modelagem. Significa a modelagem em tabelas, o que ela traz de melhor para a gente? A modelagem por tabelas, ela serve, ou pelo menos a descrição de uma modelagem por tabelas, eu tenho a ideia do seguinte, assim, essencialmente assim, anota um campo
um ou outro específico não é tão importante, tá? Então, quando a gente fala uma tabela, né? Quando a gente fala que é uma tabela é um negócio, é a tabela que é o negócio. Dá para entender isso? Então, um campo ou outro não é tão importante. Então, se vocês estão fazendo algum tipo de descrição, e nesse modelo de descrição, o conjunto de dados é mais importante, a tabela é uma boa, tá? Ok? Por quê? Porque ela mistura tudo e ela tem como, por exemplo, nesse caso do exemplo, as notas, né? No geral, mas a média final é mais importante. Você foi um destaque na nota final, por exemplo, bota uma corzinha, tal, a gente não ensinou a fazer, dá para fazer, mas a gente não ensinou a fazer. Mas aí é trabalho de vocês, tá? Mas a tabela tem essa característica, né? Que o conjunto de dados, e não um dado ou outro específico, é mais importante, tá? Tem uma pergunta aqui. Não, Luiz. Então, pessoal, o trabalho final, cada um é trabalho final de vocês. Eu nem sei o que vocês estão fazendo, né? A gente está só explicando o if, tá? O if quando trabalha, perdão, quando você está trabalhando com tabelas, veja bem, uma tabela não é um modelo, mas é um tipo que ajuda a trabalhar no modelo, tá? Então, por exemplo, o modelo seria o modelo, né? Olha, acho que a média aritmética favorece tanto. Hipótese, né? Hipótese. Será que P2 com mais valor que tudo ajuda a melhorar o quartil, segundo quartil, tá? Ou será que se o trabalho for mais importante, o último quartil, o 75% fica melhor? Ou será que se a primeira P1 for a mais importante, porque tem mais, os alunos estão no começo do curso, o primeiro quartil dos 25 com pior nota, melhor, entendeu? Então, esse é o modelo, entenderam ou não? Então, a tabela, ela tem um conjunto de dados que te discrimina, é o conjunto de dados que é mais importante. E aí, a modelagem, a gente faz em cima do dado que a tabela pode me gerar, certo? Então, a modelagem é outra coisa. A gente está se ensinando como discriminar possíveis modelos. Tá? Agora, tudo bem? Não? Entenderam o que eu falei? Agora a gente vai fazer um outro tipo de opção, que é o gráfico. Né? Então, a gente já viu gráficos. Tá? Quando que um gráfico é importante? O gráfico, sim, né? Para a gente ver, mas ver o quê? Então, aí está o segredo do ver o quê, né? Então, o gráfico, a gente quer ver alguma coisa. Eu quero ver quando cruza no zero, eu quero ver o máximo de um ponto, quero ver o mínimo de um ponto, quero ver a região entre o máximo e o mínimo, região perto do máximo, região perto do mínimo, entendeu? Então, o gráfico, eu quero ver quando o gráfico muda, né? Ele estava subindo, depois ele, não, estava diminuindo o crescimento, depois ele começa a crescer de novo, a chamada inflexão, né? Polinômio terceiro grau, né? É inflexão, certo? É a mudança de curvatura, né? Quando eu vou para baixo, quando eu vou para cima, tem a inflexão. Quero ver, analisar a região do ponto de inflexão. Então, o gráfico, ele tem um olhar específico para um dado momento, né? Um dado situação, tá? Então, aqui, tudo bem? Então, aqui a gente temos aqui a nossa velha fórmula de Bhaskara, que a gente já usou no curso também, né? Que vocês já estão carecas. Né? As meninas não, mas as meninas assim, estão enrugadas. Desculpa, os meninos são carecas, as meninas estão enrugadas de saber esse negócio aqui, né? De mexer com isso. Lembra da forma de Bhaskara, tal? A x2 mais bx mais c igual a zero, né? O delta, né? As raízes, né? x1 menos b menos raiz de delta sobre 2a, x2 menos b mais raiz de delta sobre 2a, onde o delta o discriminante é b ao quadrado menos 4ac, tá bom? Então, as raízes são reais apenas com delta maior que zero, se delta é igual a zero, temos duas raízes coincidentes, né? Perfeito. Suponhamos que queremos fazer um gráfico da parábola com x variando da raiz menor para a raiz maior. Então, é uma previsão. Então, eu quero ver o que está acontecendo entre as raízes, né? Certo? Então, dito os valores de A, B e C, A igual a 2, B igual a 5, C igual a 1. Então, vamos ver, antes de digitar isso aqui, vamos ver o código aqui, né? NumPy, NP, a gente vai usar a biblioteca
matplotlib, né, do pyplot, como PLT, né, alias PLT, e aqui não precisamos do comando matplotlib inline, porque acho que já está, né, mas poderia pôr o matplotlib inline, tá? Eu nem sei se acho que está comentado aqui, mas vamos ver. Então, depois, eu entro com o valor de A, entro com o valor de B, entro com o valor de C, calculo o delta, que é B2, B quadrado menos 4AC, imprimo o valor de delta, né? Calculo a primeira raiz, menos B, menos raiz de delta, né? Raiz quadrada, né? É elevado aqui, né? É elevado a meio, elevado a raiz quadrada, certo? Tudo entre parênteses dividido pelo 2A. A segunda raiz menos B, a diferença é o sinal do discriminante, né? Mais delta sobre, raiz de delta sobre 2A. Primeira raiz R1, segunda raiz R2. Quer dizer, primeira e segunda raiz, pelo jeito de cálculo nosso aqui. Então, vamos lá, vamos ver o que vai dar aqui, tá? Os valores são 2, 5 e 1. Então, A igual a 2, B igual a 5 e C igual a 1. Primeira raiz, menos 2,28, segunda raiz, menos 0,21. Perfeito, então está uma raiz, são duas negativas, mas uma menor do que a outra, tá? Então agora fazer o gráfico, né? X igual NumPy, né? Fazemos o range, o A, né? O array com range variando de R1 a R2 em passo de 0,01. Calculamos o Y, né? A partir desse vetor de pontos aqui. A vezes x quadrado, x vezes x, né? Mais B vezes x mais C. Perfeito, tá? Esse jeito de escrever aqui é porque são vetores, né, tá? Então, pyplot, plot de x contra y. Perfeito, ele deve vir o gráfico aí, né? Deve vir em azul. Então, perfeito, a gente não disse nada, ele fica em azul. Então, apareceu as raízes entre menos 2,28 e 0,2, né? Certo? Esses pontos aí. Perfeito. Então, olha só. Quais os defeitos que você consegue achar em nosso programa? Então, aqui deve ter alguns defeitinhos, né? Certo? Em geral, o primeiro defeito que notamos é que se delta for menor do que zero, vai dar problema. Então, a gente não está testando se o discriminante é positivo ou negativo, certo? E se delta é igual a zero, as raízes são iguais. Não vai aparecer nada por gráfico. Vamos ver, então. Dois casos aqui, né? A igual a 1, B igual a 1, C igual a 2. A delta é menor do que zero. Vamos fazer primeiro esse aqui, né? A igual a 1, 1, 2. 1, 1, 2. Primeira raiz. Eu já pus o plot aí. A raiz é imaginária. Então, em pyplot, em Python aqui, ele calculou o delta, deu menos 7. E apareceu aqui o I, a unidade imaginária, né? Poxa, professor, a gente não viu isso ainda. Então, vocês verão, né? Mas o número... Bom, alguns já, talvez, que eu vi no ensino médio, né? Um número imaginário é A mais IJ, né? Certo? I, unidade imaginária, mas A mais IB, perdão. Mas pode ser também J. O número imaginário, raiz quadrada de menos 1, pode ser I ou J, né? Então, aqui a gente está usando J. Por que se utiliza J em programação, né? Ou em coisas matemáticas? Porque o I, além de ser usado como indexador, né? Em muitos programas, ele também é corrente elétrica, tá? Então, I, né? Então, J foi logo em seguida, tá? Mas a gente pode usar I, J ou K, né? Então, tranquilamente. Mas a gente está usando no Python, o Python usa J, né? Então, apareceu a primeira raiz imaginária, né? Complexa, menos meio, menos 1,32J e menos meio mais 1,32J. Então, são raízes imaginárias. Ou seja, esse gráfico não toca o eixo X. Então, não apareceu nada, tá? Segundo caso que ele pede para analisar é 1, 2 e 1. 1, 2 e 1, vamos executar de novo, né? 1, 2 e 1, que é duas raízes iguais, né? Exatamente. Então, ó, o delta é zero. Quando o delta é zero, primeira raiz e segunda raiz é menos 1. Então, é um ponto. Como a gente está plotando pontos em ponto 1, não plotou nada, tá? Então, não deu para aparecer nada, né? Tudo bem? Então, não deu para aparecer. Existe um probleminha de automatização do nosso cálculo.
vamos lá. Como consertar nosso código? O exemplo aqui é, então, de novo, o que a gente quer fazer quando a gente usa gráficos? A gente quer analisar alguma região, por exemplo, ou perto de uma região que tinha descrição, algum modelo. Então, a gente, concretamente, está definindo aqui a região entre as raízes. Mas e quando não tem raiz ou quando as raízes são iguais? Então, tudo bem? Então, e quando não tem raízes? A raiz é quando cruza o zero, né? Eixo, o x, quando y é igual a zero, né? Então, quando a curva cruza o eixo x, né? Certo? Essa é a raiz. Então, quando ela só toca o eixo ou quando ela não cruza. Então, como é que eu resolvo esse negócio aí? Então, o if, tá? O primeiro conceito seria fazer o gráfico apenas no caso em que há duas raízes. Veja como usar o if. Então, é testar se o delta é positivo ou não, certo? Então, vamos lá. A, B e C, calculo o delta. If delta maior do que zero, fazemos tudo aquilo lá, certo? Então, o que a gente fez no fundo, né? A gente adicionou uma condição do delta maior do que zero, raízes reais, e todo aquele cálculo agora vai ficar restrito ao caso de raízes reais. Por isso, a gente faz um bloco. Aquele programa, né? Esse programa aqui, essas 7 linhas de comando, né? Que era para qualquer valor de delta, agora só serão executadas para delta maior do que zero. Então, eu idento, né? Eu tabulo, certo ou não? Na mesma espaço né? Na mesma tabulação, e aí vira um bloco. Então, if delta maior do que zero, 2 pontos, faz tudo isso aqui. Se o delta for menor ou igual a zero, não vai fazer, tá? Então, vamos lá, né? Ó, vamos executar? Então, vamos executar com 1, 2, né? 1, 1, 2. 1, 1, 2. Delta é menor do que zero, não fez nada. Ô, professor, o programa está errado. Não, está certinho, porque como o delta é menos 7, ele não é maior do que zero, então ele não fez nada. Ele só vai executar tudo isso aqui quando o delta for maior do que zero, tá bom? Então, nosso código... Então, aqui, pessoal, um conceito importante, muito importante, né? Se existe uma coisa nova nessa aula, é agora, tá? Leitura de explicação, que a gente deu uma contextualização do if, né? A gente está querendo ver como é que a gente representa o nosso pensamento, tá? Na verdade, como é que a gente representa a nossa linha de pensamento. Então, a nossa linha de pensamento, né, ela vem nas flechinhas, tá? Nas flechinhas. E aqui, só que aqui é uma crítica que eu faço ao pessoal da computação. Então, o pessoal da computação podia ter feito uma coisa, pessoal da computação, né? Eles podem ter feito uma coisa normatizada, né? Toda vez que eu faço uma condicional, né? No meu fluxo de pensamento, isso chama-se fluxograma. O que é um fluxograma? É uma documentação de como o meu código ou minha maneira de pensar está atuando, né? Então, retângulos significam procedimentos padrão ou blocos de procedimento, né? Ou, para nosso linguajar agora, todo mundo que está na mesma tabulação, certo? Então, toda vez que eu quebrar um bloco, né? Eu devo colocar num retângulo, colocar dentro de um retângulo, né? Tá bom? Então, vamos lá. Todos esses comandos aqui anteriores estão na mesma tabulação. Então, tá bom? Então, é isso aqui. Aí, uma condicional deveria ser um losango, tá? Então, aqui eu tenho um retângulo, losango, se vocês lembram, é um quadrado, né? Um quadrado que é girado assim, certo? Então, esse losango é o comando de teste, é o if, é a condicional. E aqui o pessoal da computação colocou um ovo aqui, né? Um elipsoide aqui, um elipse. E não está, em termos de documentação, está errado, tá? Então, quando a gente faz um documento, uma condicional, o comando certo é um losango. Por isso que nos softwares, no Word e tal,
tem o losango. Professor, eu nunca usei losango, porque você não fez documentação de software, tá? Então, na hora que você faz documentação de programa, para que serve o losango? Para colocar condicional, tá? Então, vamos lá, ok? Por que é utilizado o losango? Porque ele tem as pontas de saída, tá? Okay? Então, ele pode ter a ponta que vai direto, né? Como se fosse uma rotatória, certo? Uma rotatória direto. Tem a saída para a direita e a saída para a esquerda, né? Tá bom? É por isso que tem o losango, né? Então, vamos lá. Aqui a elipse parece que tem um monte, a rotatória tem, por exemplo, 10 saídas, né? Então, não é legal, né? Ok? Vamos lá. Esse comandinho aqui, tá bom, mas eu diria em azul, mas deveria ser o losango, tá? Ok? Pela notação normal de computação. Delta maior do que zero? Sim, né? Sim. Se fosse um losango, você pega uma das pontas do losango, certo? Sim, sim, né? Sim. Ah, esquerda, direita, sei lá, esquerda. Calcule R1, R2, faça o gráfico da parábola de x para R1, R2, que seria todos esses comandos aqui, tá bom? Por que, professor, que eles estão, que o senhor colocou eles? Porque o programa está colocando eles na mesma tabulação. Todo mundo que está na mesma tabulação vai num retângulo só. Tá? É um bloco de comando, a gente fala, né? Caso contrário, não faça nada. Então, ó, sim, calcule, fim, né? Não, fim. E aqui outra pegadinha, não. Eu acho que quem fez isso aqui estava meio com sono, né? Então, blocos de início e fim, né? Início, poderia ter início e fim, esses sim são losangos, tá? Ou são circunferências, então são coisas meio redondinhas, tá? Então, tudo bem? Então, começo aqui seria uma bolinha, né? Início, e o fim seria uma bolinha, uma elipse, por exemplo, né? E aqui deveria ser um losango, tá? Pela notação padronizada de software, né? É que eu dou aula um pouco dou aula de coisa de engenharia de software, então a gente tem que respeitar o que o mundo acadêmico fala, né? Tá? O código está perfeito? Funciona sempre? Não, né? A gente já viu que se tiver... não é que não está perfeito. Está bem porque ele não deixa o programa errar, né? Mas execute com A igual a -1, B igual a 4 e C igual a... Veja o que acontece. É o caso das raízes serem invertidas. Tá? Vamos ver aqui. Então, 1, -1, 4 e 1. O delta é 20, né? E olha o que aconteceu. A primeira raiz deu 4 e a segunda raiz deu -0,2. A raiz R1 ficou maior do que R2, né? Então, os limites estão invertidos, tá? Então, o que eu achava que era a raiz menor virou maior, porque quando o A é negativo, as raízes invertem, né? Tá? Só isso. Então, não saiu gráfico nenhum porque o array não foi montado, tá? O que eu acho que você deu errado? A primeira raiz era 4,23 e a segunda raiz menos 0,23. A primeira é maior do que a segunda, né? Então, eu tenho que inverter. Então, vamos lá, tá, pessoal? Ó, calculo tudo, né? Se o delta é maior do que zero, se o delta é maior do que zero, eu ia calcular as raízes. Só que agora eu vou fazer um outro teste, né? Outro teste. Vou imprimir a raiz 1, vou imprimir a raiz 2, e vou dizer que o limite 1 é R1, o limite 2 é a raiz 2, né? Porém, faço um if aqui, ó. If se R1 é maior do que R2, ou seja, se por alguma razão eu achava que o R1 era menor, mas ele for maior, eu vou ter que inverter, tá? Então eu pego a raiz 2 vai para o limite 1, né? Vou inverter. E o R1 vai para o limite 2. Simplesmente inverter, tá? E aí, nesse momento, tá? Ó, L1 é menor valor, aqui deu um typo, né? Valor entre os valores de Rn2 e Lm2 é maior valor entre os Rn. Então, ok? Inverti. Agora sim eu faço NumPy o arranjo, né, de Lm1 para Lm2, que aí tá certo. Faço. Então, vamos ver o que ele vai dar. Naqueles 10 valores lá. -1, 4, -1, 4 e 1. Agora ele executou, né? Parábola com gravidade para baixo, né? Como é o caso do A negativo, né?
Então, ele inverteu a raiz 1 com a raiz 2, tá? Note que estamos fazendo o valor variar de Li1, então, vai sempre do primeiro limite para o segundo limite. O valor de quem recebe, se é um R2, é R1 ou R2, é que vai mudar, tá? Então, usamos o if para trocá-lo, né? Aqui a gente tem o nosso código. Então, vamos lá, né, pessoal? Temos igualzinho anterior, calcule as raízes, calcule os limites, calcule não, atribua os limites 1 e 2. Aí eu faço outro teste, né? Deveria ser um losango de novo aqui, né? R1 é maior do que R2? Então, se sim, né? Vamos fazer o caso não é. Então, podemos continuar fazendo o gráfico normal. Sim, eles são invertidos, né? Então, eu tenho que trocar. O R2 vira o limite 1 e o R1 vira o limite 2, porque o limite 1 é menor, o limite 2 é maior, né? O gráfico sempre agora é restrito por limite 1 por limite 2, e aqui vai dar certo, tá bom? Então, esse nosso programa aqui, nosso notebook, ele tem dois ifs, né? Tá bom? Então, aqui, preciso mostrar aqui que ele tem duas tabulações, certo? Ó, uma tabulação aqui e outra tabulação aqui. Por que ele tem duas tabulações? Porque tem dois blocos subordinados a ifs diferentes, né? Esse primeiro bloco subordinado a esse if aqui, essa condição delta maior do que zero, e esse segundo bloco aqui, o troca de limites, subordinado ao teste do if do R1 maior do que o R2, certo? Como está aqui, né? Certo? R1, então, dois blocos. Um bloco aqui subordinado só ao delta e outro bloco subordinado ao teste do R1 maior do que o R2. Certo? Ok? Ok? Alguma dúvida? Posso continuar? Tá bom. Então, relembrando o meu exemplo para os pacotes de farinha, mostramos a mensagem. Então, aqui, lembra que, Luiz, eu posso usar infinitos ifs dentro do if? Veja bem, infinitos, né, Luiz? Quantos você quiser, né? Tá? Então, quando a gente faz muitos ifs, significa que o problema está ficando... a gente está pegando trechos específicos cada vez mais específicos, né? Tá? Então, essa é a ideia do if encadeado, né? Um if dentro do outro. O que a gente diz que o código fica bagunçado se tem muito if, tá? Ok? O código fica meio bagunçado se fica muito if. Então, agora a gente vai mostrar um teste não, uma estrutura que é o if-else, que está prevista no losango, né, que eu falei, né, do losango. Então, se, né, se faz isso, né, se não faz aqui, se não passa direto. Se não, poderia ter um senão, tá? Então, tem sai para a direita, sai para a esquerda e passa direto. Então, tem um comando sai para a direita, sai para a esquerda e passa direto. O losango tem quatro, né? Quatro vértices. Então, primeiro a entrada, uma saída pela direita, saída pela esquerda ou passa direto, tá? Então, é o if-else. O if-else é o comando seguinte que organiza melhor a lógica do programa, tá? É uma questão só de organização. Então, vamos lá. Podemos utilizar o comando else para lidar com o caso oposto. Então, vamos pegar o exemplo anterior do nosso pacote de farinha, né? E fazemos aqui. Ele só tinha um if. E agora a gente vai fazer o if-else. Razão 3 é maior do que a razão 5. Segunda opção é melhor. Então, else. Se não, a primeira opção é melhor. E se nenhuma das duas... Não, perdão. Aqui, né? Aqui eu tô maior ou igual, né? Mas se a razão do tensor maior ou igual, ele vai para o else, né? Tá? Então, o igual não tá previsto aqui separado, né? Vamos ver aqui as coisas. Então, 18, né? Acho que era isso, né? 12. A primeira opção é melhor. Aqui, no nosso código anterior,
primeiro exemplo, ficou em branco, ele não fez nada. Então, eu tinha que entender que a primeira opção... Agora, eu fiz no código dizendo que, olha, na sua compra aí, a primeira opção é a melhor, tá? É a dos 5 quilos, né? Ok? Então, vamos só executar com outro valor aqui, né? 15 e 12. Não, de novo é 3 e 4. Assim, a primeira opção é melhor, então é o contrário. Então, tem que fazer mais barato a segunda, né? 18 e 6. A segunda opção é melhor, certo? Tá bem mais barato. Uma oferta, né? Uma oferta do açaí, né? Então, Não, não está equivocado, né? Esse código não está equivocado, porque quando os dois são iguais, né? Então, não tem um equívoco. É a lógica. A lógica, lógico, pode ser melhor. Equivocada não está, ela pode ser melhor, né? Tá? Lógica melhor. Ok? Os comandos dentro do bloco só são então se então o else só vai se não, tá? If é o primeiro, se não é o oposto, né? Tá? Então, ao invés de if else, dá para usar dois ifs? Sim, não faz diferença. Você poderia colocar dois ifs aqui, assim como o Luiz comentou. Os vários, então, só que aí eu teria que colocar os ifs desse jeito aqui, ó. Não, razão é maior, primeiro é maior, maior ou igual. Se eu quisesse ter um terceiro if, eu colocaria igual, igual, né? Se razão 3 igual, igual a razão 5, pode escolher qualquer um, né? São idênticos, poderia dizer essa terceira opção, tá? Mas, ok? Mas, sempre que puder, use o else. Essa é uma recomendação de quem escreveu no notebook, né? Eu, diremos assim, não discordo nem concordo, só que eu digo só aqui, sempre que puder, né? Então, assim, que tem gente que prefere sempre por else, né? Tem gente que gosta dos ifs, né? Então, tá bom. Planilhas, ok? É boa prática de programação. No discurso de programação, eu dou essa advertência às vezes, né? Então, nem sempre. Quer dizer, a maioria dos casos é uma boa prática de programação, mas nem sempre, tá? Como o próprio Luiz viu aí, né? Falou. Tem um terceiro caso aqui, o terceiro if pegaria e o if else deixaria passar, né? Tá? Ok? Planilhas. No fundo, o que eu quero dizer, o que é claro é o seguinte: muitos ifs necessitam de mais testes, tá? Muitos ifs têm que testar todas as condições possíveis, né? Tá? Planilhas. Então, a gente fez o quê? A gente fez tabela, a gente fez gráfico, né? E agora a gente vai fazer um if dentro de uma planilha, né? A gente já tinha feito isso alguma vez, já tinha feito na tabela, né? Mas por que que é? Assim, a gente vai só modificar, assim, vamos aqui, ele está dando o exemplo, está dando já uma pequena solução para o exercício de vocês, tá? Por que que ele está fazendo isso? Deixa eu ver. Assim, ele colocou, além do if, já pôs o else. Então, aqui né, uma exemplificação de que o else já dá uma solução, tá? Aquela solução inicial, aquela proposta inicial de um modelo com pesos diferentes, das prova 1, prova 2 e trabalho, ponderando, o else já abre a possibilidade, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Faz a opção, se for S, né? Se for, mudei a pergunta. Calcular média simples ou ponderada? S ou P? Se eu digitar S, calcula a média simples. Se for a P, ele já pede ou já estipula a ponderação. Tá? No caso aqui, a ponderação 2, 3 e 1, tá? Vamos lá. Ó, 2 para o P1, 3 para P2 e 1 para o trabalho, tá? Só que tem que ponderar. Então, exatamente. O total, né? É o P1 mais P2 mais T, né? Os pesos têm que ser somados e normalizados no final, né? Vamos lá.
Quer calcular a média ponderada? Simples e ponderada. A simples já calculamos. Então, vamos fazer P, né? P. P é a ponderada. Aqui. Então, esta média aqui, né, pessoal? Ele mostra peso, né? Peso 1, peso 2 para P1, 3 para P2 e 1 para P3, que é a média ponderada, né? Poderia, né? Sei lá. Aqui não acaba não discriminando que é média ponderada, mas tudo bem, né? Exercício. Modifique o código assim para que o usuário tenha que digitar os pesos. Perfeito. Então, você tem que aqui colocar inputs, né? Input no P1, input no P2 e input no T. Tá bom? Ok? Tudo bem? Tudo bem, não? Ok? Ok. Gráficos. Vamos voltar ao nosso exemplo de gráficos. No caso em que não há duas raízes, não fazemos nada. Certo? Se o delta é negativo, né? Naquele fluxograma, ele passava direto para o fim, né? Agora, vamos fazer com que, no caso em que não tenhamos duas raízes, o gráfico varia entre R0 e menos 5 e R0 mais 5, onde R0 é o ponto em que a parábola muda de direção. Chama ponto de máximo ou de mínimo, né? Tá? Então, o vértice da parábola, certo? O vértice da parábola. Então, o R0, né, a gente sabe que ele é uma formulinha básica menos b sobre 2a, né? Certo? Qual o ápice, ou mínimo da parábola, né? É menos b sobre 2a, certo? Então, nesse caso aqui, então a gente faz centro no vértice e máximo e menos 5 dele mais 5 dele. Ou no vértice mínimo, né? Ponto de mínimo, né? Menos 5 dele mais 5 dele. Né? Tá bom? Então, podemos usar essa fórmula aqui, calculamos, então, se o delta for menor do que zero, né? If, else, né? Isso aqui é igual ao programa anterior. Else, aqui nesse caso aqui, esse delta aqui, não, ó, lembrar, então, ó, a indentação está aqui, deixa eu aumentar aqui, né? Tá? Então, ó, a indentação está aqui, nesse nível aqui, a outra indentação está no if R1 maior do que R2, o else está no mesmo nível do if, desse primeiro if, tá? Do delta maior do que zero. E agora, subordinado ao else estão os comandos, né? Professor, eles estão juntos com esse aqui? Não, porque estão separados. Né? Não, eles estão na mesma hierarquia, mas estão separados, porque tem uma palavra de comando, uma palavra-chave, né? Separando eles, tá? Então, todas as minhas hierarquias aqui, então, Eita, não está aqui o histograma, o fluxograma, mas o fluxograma, então, aparece aqui uma segunda, delta maior do que zero, tá aqui, menor do que zero vai ter um monte de comando aí, tá? Que é esse else aqui. Vamos fazer aqui, que valor que é? Que valor que raízes negativas, né? Raízes imaginárias, né? Puxa, não lembro. Qual que é a raiz imaginária aqui? Raiz imaginária. Raiz imaginária. Dois. Dois. Um, dois. Aí, então, ele calculou o vértice, né? O valor mínimo, fez o delta negativo menos 7, tá? Não tem raízes, e aí ele calculou, fez a parábola em volta do vértice mínimo, né? Certo? Veja outra opção equivalente aqui, que ele está fazendo o quê? Ah, sim, está separando aqui, ó. Ele calcula o R0, né? Que é menos 2 sobre 2A, e aí, ó, esses dois comandos aqui, esses três comandos, linhas de comando, estão subordinados ao else. Mas nos dois casos, tanto do delta positivo quanto negativo, tinha que fazer o arranjo, né, dos limites e plotar. Então, para não repetir o código, né, esse código anterior aqui,
Ele repetia, né? Repetia, ó, essa trecho aqui 2 vezes, né? Então ele separou, tá? Separou para quê? Para que tenha o terceiro comando, um terceiro bloco que é comum aos dois. Então ele diminui, né? Comandos aqui no if, diminui no else para ter escrever uma vez só, né? Tá? Qual você prefere? É o mesmo código. Mesmo código. Você vai executar a mesma coisa. 2 vezes. 1, 1. Executou igualzinho, né? Já falei isso. Qual vocês preferem? Né? Vocês que vejam, tá? Note que o trecho x igual a range, limite 1 de 2.001, a y igual a, aqui faltou vezes, né? X, a vezes x mais bx mais c, de 2 vezes, Se preferir o 2 mais curto, a opção 2 é melhor. Questão de preferência, né? Elif, tá? Elif. Então, elif, né? Ok? Ok? Elif. Elif em outras linguagens, chama de tudo certinho. Else if, tá? Else if. Ele tirou C e ficou elif, né? Elif. Então, é tudo uma questão de sintaxe. Então, o else if o else if é para encadear, né? Dentro de else, if else, outros if else, tá? Então, essa é a ideia, tá? Então, você vai fazendo a encadeamento de else ifs, tá? Então, poderia fazer por else if e pode ser por elif, tá? Fica mais bonitinho, né? Voltando para o nosso exemplo dos pacotes de farinha. Aqui é o caso que o Luiz falou que estava errado, né? Então, não estava previsto, né? Então, empate, tá bom? Olha só. A razão primeira é melhor, a primeira razão, e no caso de ser iguais, né? A opção é empate, né? Então, ó, if, else, if, else. Então, a gente tinha aqui, no fundo, tem outro if, else dentro aqui, né? Certo? Que a gente resumiu esse do meio aqui como elif, tá? Essa sintaxe, né? Então, o programa faz assim. É um jeito, é sintaxe, se chama, né? Primeiro se chama, checa se a razão, esse ponto 01 aqui, então ele está, no fundo, o seguinte, é um empate técnico, se for de 1 centavo de diferença, né? Professor, será que vale a pena, né? Ir para outro corredor, ou mudar de supermercado por causa de 1 centavo, ou 10 centavos? Tá? Então, é essa opção aqui, né? Então, se a razão for, né, na faixa de 1 centavo de diferença, no fundo é empate técnico, né? Tá bom? É uma questão. Mas poderia ser 25 centavos, né? Será que eu vou mudar de carrinho, eu vou mudar de supermercado por causa de 25 centavos, professor? Não sei. Então, esse limite aqui do quanto que é igual, né? Que vocês vejam, né? Tá? Então, agora o programa faz assim. Primeiro ele checa se a razão 3 é menor do que a razão 5 a menos de 1 centavo, né? Se é verdade, ele executa print, a segunda opção é melhor. Ele não checa a condição do elif, né? Else if, né? Então, ó, se a razão 3 for menor do que a razão 5, não vale, então aí ele vai para o elif, certo? Ou seja, a razão 5 menor, perdão, do que a razão 3 menos 0,1. Então, a primeira opção é melhor. Porém, né, se nenhuma da condição do if ou do else if vale, ele executa a terceira, que é o else, que no caso é o igual, né? Tá? Vamos ver. Então, quando que é igual? 15 e 12. 15 e 9. 15 e 9. 15 e 9 é igual, certo? 15, 9, né? É igual. Então, empate. Né? Então, empate. Tanto faz você escolher um com o outro, porque é igual, né? Tá bom? Ah, mas e se fosse 15 e 1 centavo? Então, vai dar empate também, certo? Porque eu botei 1 centavo de diferença aqui, para ele é igual, né? Certo? Vamos testar? 15, né? 1 centavo, né? Aqui é 15,1, né? Ponto 0. E 9, né?
Vai dar empate, né? Porque é a menos de 1 centavo, certo? É, perfeito, perfeito, perfeito. Aqui, né? Podemos usar vários elifs, né? Então, quando eu fecho nota, eu uso uma coisa dessa aqui no Excel, tá? Vocês poderiam fazer um programinha Python, né? Tem muita gente, tem vários professores que fizeram um script Python para calcular a nota de vocês, tá? Eu não, eu uso o Excelzinho básico, né? Porque eu não sou da área de data frame, né? De banco de dados. Então, meu banco de dados é o Excel. Mas, é, como eu falei, né, pessoal? Como eu falei, não, como a gente está ilustrando, o Python é muito utilizado quando tem muitos dados. Quando tem muitos dados, mais do que 400 em geral, né? É melhor automatizar, né? Não que o Excel não faça com 400 dados, mas é que provavelmente quem tem 400 pode ter 1.000 tranquilo, né? Então, o Excel, para quando vai crescendo nessa ordem, né? 1.000, 10.000, começa a pesar, né? Tá? Começa a pesar. E o Python, no Colab, etc., tira isso de letra, né? Tá? E no Excel pode pesar, tá? E eu trabalhei na Prograde, pessoal. A Prograde tem coisas de 10.000, e tudo no Excel, tá? Quer dizer, não tudo, mas muita coisa no Excel ainda. Pasmem, tá? Então, coitado, né, do pessoal da Prograde, né? Ok, então vamos lá. Salvando eles, quando eles tiverem que fazer os sistemas deles, o Pandas e o Colab não existiam, tá? Então, eles têm coisas funcionando, que talvez pudesse ser melhor automatizada, mas na época que começou a implementar o sistema, em 2006, né, não tinha nada dessas coisas. Tá? Funcionando bem, não. Aqui anota. Um exemplo aqui, né? Que o pessoal pesou na mão. Então, ó, exemplo aqui, ó, nota A, 95. Então, aqui o nosso, se não me engano, é 90, tá? Eu não vi ainda a coordenação da inflação, mas se não me engano, o A vai ser 90, tá? Então, o A acima de 95. O B entre 80 e 95. O C entre 60 e 80. O D entre 50 e 60. E menor do que 50. Aqui é inclusive, né, tá? Menor do que 50 é F, tá? Então, nota, tá? Esses conceitos, tá? Essa ideia aí, né? Esse encadeado aqui. Então, ó, nota, entra aqui, if, nota maior ou igual a 95, A. Elif, 80. Por que que vale isso? Porque se passou aqui no if, a nota já é menor do que 95. Então, ó, já está aqui, né? O menor já está aqui. Então, já pode ir direto no segundo caso. Se passou desse, já é menor do que 80, é LIF, tá? Então, já está aqui, ó. Então, o ELIF, ele só passa se passou no primeiro, né? Tá? Então, esse encadeado aqui é ótimo, tá? Então, vamos lá. Tal, conceito F. Então, vamos fazer um exemplo aqui, né? Puxa, professor, e se eu tirar 96? Se você tirar 96, né? Tirou A, né? E se eu tirar 75, né? E se eu tirar 75, tá? Se você tirar 75, vai ser B, né? Isso. C. Nossa, que pesado, hein? 75 é C, né? 75 é C. Nesse notebook aqui, pessoal. A coordenação não me passou ainda. Tá bom? Mas não será assim tão pesado. Tá? Ok, tudo bem? Ok? O exercício está aqui e tal, né? Exercício está aqui, gráficos, exercícios gráficos, né? Tá? Condições compostas, a gente acaba aqui, tá? A gente vai acabar aqui. Então, tudo bem, pessoal? Olha, se não der para acabar, se enroscar um pouquinho aqui, paciência, tá, pessoal? Mas a gente já toda a aula forte já foi dada agora, né? Agora é um finalzinho aqui de condição composta. É o AND e o OR, né? Mas é simples aqui. Tá, mas quem tiver com o tempo apertado, né? Ok? Posso finalizar? Tudo bem? Então, aqui tem 2 exercícios aqui, não, exercício de planilha, exercício de tabelinha, tá? E aqui a gente vai entrar em condição composta. O que é uma condição composta? É quando porque dentro do teste, né? É tudo que vai no if, 2 pontos, antes do 2 pontos, né? Então, as coisas podem ficar complexas. Ou
difícil de testar. Ou ter mais elementos, não é que é difícil, mas ter mais elementos para a gente testar. Então, a gente usa, muito comum, utilizar conectivos, tá? Conectivos. No caso aqui, o e o OU, né? Conectivo E e o OU. Então, olha só. Eu tenho 3 tipos de pacotes agora, eu tinha 3 e 5, eu vou ter um pacote de 1 quilo, tá? Então, se a razão 3 for menor ou igual à razão 5 e... Agora eu tenho mais um pacote, né? A razão 3 for menor ou igual à razão 1, então 3 quilos é menor, né? Se a razão 5 for menor do que a razão 3 e também menor do que a razão 1, então 5 é melhor. Se nenhuma dessas opções vale, então a melhor oferta é o pacote de 1 quilo, tá? Ok? Combinamos as condições usando... Só que o E não é E, E é AND, né? Em inglês, né? Então, vamos fazer o código aqui, né? Repetindo só. Pegamos o preço 1, dividimos pela razão 1, né? E testamos o if. No if, ó, tá vendo? Ó, tudo que tiver depois do if até o 2 pontos é o condicional. E a gente tem um conectivo entre as duas condições, né? Razão 3 menor ou igual a razão 5, AND e razão 3 menor ou igual a razão 1, tá? Melhor comparar pacote 3. No caso aqui do 5, melhor comparar o pacote 5, tá? Else, if aqui, else, melhor comparar o pacote 1. Tá bom? Vamos testar aqui. R$15, não, R$18, R$10 e R$2, tá? Então, o preço por quilo da pacote 5 é 3,6. O preço por quilo da pacote 3 é 3,3. O preço da pacote por quilo do pacote de 1 quilo é 2. Então, melhor comprar o pacote 1. Professor, mas o senhor leu aqui, sim, mas aí o meu programa está automático, né? Eu nem precisaria fazer o teste aqui, a impressão dos 3 aqui. Eu só estou imprimindo para checar, né? Tá? É um debug que a gente está fazendo, né? Então, melhor comprar o pacote 1 mesmo, né? Certo? Mas vai ter que levar pacote separado. Aí é uma questão de sustentabilidade, me parece. De ter mais plástico ou não. Condição 1, AND, condição 2, vale verdadeiro? Quando o AND é quando as duas estão válidas, né? Tá bom? Então, olha só. 1 é menor do que 2, AND 3 igual a 3. Então, olha só. 1 é menor do que 2, pessoal? Sim. 3 é igual a 3? Sim. Então, como é AND, isso aqui vai dar true, porque a primeira condição e a segunda condição vão ser verdadeiras, tá? Então, isso aqui tem que dar true, verdade. Tá? Agora, o outro exemplo. 1 é menor do que 2 e AND 3 é maior do que 4? Então, 1 é menor do que 2? Sim. 3 é maior do que 4? Não. Então, isso aqui vai dar false, pessoal. Por que tem que dar false? Porque só vale AND quando as duas são válidas, né? Tá bom? Podemos unir essas condições por um OR. O OR é diferente, tá? O OR, o OU, né? Então, condição 1, Luiz. Então, se eu tiver várias condições AND, apenas uma delas for falsa, o código se torna falso? Sim. Então, AND, todas têm que ser true. Todas têm que ser verdadeiras. Se uma só for falsa, vai dar tudo falso. Ou é o contrário. Ou já valida tudo. Então, vamos lá. Condição 1, OR, condição 2, vale verdadeiro quando apenas uma condição é verdadeira, tá? Então, olha só. 1 é menor do que 2, OR 3 é igual a 3. Então, 1 é menor do que 2? Sim. 3 é igual a 3? Sim. Então, isso aqui, o AND deu certo e aqui tem que dar true também, tá? Ok. 1 é menor do que 2? Sim. OR 3 é menor do que 4. Professor, o primeiro deu certo, o segundo deu errado. O que vai dar? O que vai dar, hein, pessoal? O que vai dar? O que vai dar, pessoal? O Henrique falou que deu true. Mais alguém fala que vai dar true? Ou false? Ó, 1 menor do que 2 ou 3 maior do que 4. Mais alguém? Pode repetir, pessoal. Mais alguém disse que é true? Valendo um bônus aqui. Estão com dúvida. Ninguém? Então, pessoal, ninguém? True, eu acho. Boa, Júlia. Então, ok.
ok para ambos. Ok, Luiz e Júlia. Tá? Sim, por quê? Porque é ou, né? Então, aqui vai dar true, porque a primeira, uma delas deu. Agora, 1 é maior do que 2, or 3 é maior do que 4. O que vai dar? O que vai dar? 1 maior do que 2, or 3 maior do que 4. O que vai dar? Falso, Luiz. Júlia, falso. Mais alguém? Eles já ganharam um bônus. Falso e Gustavo. Ok. Luiz. Júlia. Gustavo. Perfeito, tá? Gustavo, desculpa, tá? Então, por quê? Vai dar falsa, porque as duas deram falsa. Tá bom? Então, or, se apenas uma das condições der verdadeira, já valida tudo, né? Mas se tudo der falso, né? Aí não vai dar falso mesmo. Tá bom? Olha, acabamos a aula, hein? Então, olha só. Então, logicamente, eu poderia ter explicado, bom, detalhado alguma coisa a mais, né? Mas a gente percorreu o notebook todo, né? E tratamos de tudo, né? Então, ok? Temos a lista de exercícios resolvidos, não é lista, dá para vocês. Então, sigam esses exemplos aí, é importante para a formação de vocês, né? Tá? E o que ficamos aqui, né, pessoal? O if é uma coisa muito boa quando a gente tem decisões ou detalhamento na nossa análise a ser feita, tá bom? O if é muito bom. Então, é um jeito legal de documentar o notebook para decisões de detalhamento, ou seja, inclusive, para... No fundo é o seguinte, ó, assim, na prática, uma prática bem legal que eu falo para vocês é o seguinte: deu alguma coisa estranha no meu notebook, nos meus dados, tá? Então, é bom colocar um if para analisar essa coisa mais estranha, diferenciada. Por quê? Porque senão, quando cresce os dados, aquilo piora, tá? Então, sempre que tem alguma coisa diferente, um outlier, igual eu comentei aí, né, nos seminários, né, de pergunta do Luiz, sempre é bom colocar um if, porque o if ajuda a gente restringir aquelas coisas que parecem estranhas, que podem ser estranhas mesmo, ou pode ser uma grande conclusão. Nossa, olha, exatamente isso daqui é aqui, queria chamar atenção porque isso daqui, essa população, esse resultado, esse valor aqui, é bem surpreendente, tá? Então, entenderam? Professor, ô Luiz, eu não vou indicar nenhuma, Luiz, sabe por quê? Porque modelagem estatística tem que ter estatística antes, né? E essa coisa aqui não é um curso de estatística. Então, modelagem, os cursos básicos de estatística não lidam de modelagem, tá? Ok? Então, por exemplo, IPE, né? Introdução à Probabilidade Estatística, provavelmente não vai dar modelagem, porque é um curso, tem que fazer estatística 2, eu diria, né? Ok? Esse curso aqui é estatística, não é nem 101, é 000, tá? Ok? É o beabá da estatística. Professor, uma dúvida. A autoavaliação do seminário é em grupo ou individualmente ou só individual? Então, Júlia, eu recomendo assim, né? Júlia me escreveu só, independente aqui, a pergunta da Júlia é essa, né? Professor, uma dúvida. A autoavaliação do seminário é em grupo ou individualmente ou só individual? Então, a autoavaliação ela é em grupo. Porém, eu recomendo que faça assim, ó. Cada um faça a sua, porque cada um falou uma coisa diferente, né? Faça a sua, tal, e depois junte do grupo, tá? Então, fala aí, no grupo a gente, né, faça um comentário geral, mas eu acho importante cada um. O que eu estou fazendo para vocês é o que eu faço, ou seja, sempre é importante quando a gente expõe alguma coisa, se mancar do que a gente está fazendo, né? Por quê? Porque teve momentos melhores e momentos piores, tá? Sempre é assim, né? Ou destaques positivos e sérios negativos, ou coisas que eventualmente não são negativas, mas poderia melhorar, né? Tá? Então, esse procedimento é muito importante, porque senão a gente não cresce, pessoal, não cresce. Então, logicamente, é uma atividade em grupo, é importante ter o opinião final do grupo, não é? Mas façam cada um o seu individual e depois juntem tudo, tá bom? Respondendo, ele é em grupo, mas eu aconselho que vocês partam de análises individuais, tá bom? E como eu comentei antes, né, só finalizando,
para esses seminários de hoje, eu vou deixar só para terça-feira. Por quê? Porque até a quarta-feira eu vou contabilizar tudo e jogar nota no Moodle para vocês terem já o resultado final dessa área de seminários, que já era para ter hoje, mas como teve uma postergação, né? Tá? Tá bom? Ok? Então, ok? Se ninguém problemas, tá? Eu vou dizer um bye para todos, um bom dia, né? Bom dia. Os seminários foram todos muito bons, tá? Foram todos, assim, de bom nível, né? Então, parabenizo a todos, tá bom? Bom dia, tá? Tchau, tchau, né?